Boa tarde, estamos começando mais um Diário News, aqui pelo Diário Itaberá e Diário Música, muita informação para você. Vamos falar de esporte, falar de política, falar de tudo que interessa à população. A partir de agora, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos nossos ouvintes internautas que estão curtindo hoje o Diário News. Você sabe que essa questão de ouvintes internautas é bem interessante, né, Rafael? Com certeza. Que na verdade, eu já falei, vou repetir essa questão. A gente vem numa crescente, na verdade, de acessos na internet, na rede mundial como um todo. E uma coisa que eu disse pro Cadu foi o seguinte: Cadu, nós vamos crescer juntos aqui, porque na verdade a internet no Brasil, por mais que se chame ainda banda larga, ainda não é, né, Rafael? Não é tão larga assim. Não é da maneira que as pessoas realmente gostariam que fosse, né, Rafael? Realmente deixa um pouco a desejar, né? Mas há uma tendência muito grande, né? Uma tendência não, vai crescer e muito essa questão da internet, né, Rafael? Com certeza, com o tempo, né? Olha, Rafael, tá ficando chique, né? A gente ganha até um cafezinho do Cadu aqui agora. Cadu que teve ontem na sessão de Câmara, e a sessão ontem foi bastante, entre aspas, animada, né? A gente não pode falar que um lugar sério daquele tem muita animação, né? Afinal, eles estão lá para discutir leis, para fiscalizar o poder executivo. É para isso que serve o poder legislativo, ou eu estou errado, Rafa? Estava meio agitada, né? Agitada demais, até, diga-se de passagem, segundo informações, né? Pois é, ontem, infelizmente, por problemas particulares, eu não pude estar na sessão de Câmara, né? Eu gosto muito de ir na sessão de Câmara, Rafael, mas ontem, infelizmente, eu não pude ir lá, né? Aliás, toda a população deveria gostar, né, Ricardo? A gente sempre bate nessa tecla, a importância de termos a nossa população presente, né? Você só pode cobrar aquilo que você tem conhecimento, né? Claro. Você pode cobrar, lógico, a pessoa... Eu vou dar um exemplo. Eu gostaria, por exemplo, que uma pessoa fosse fazer uma limpeza em frente à minha casa, lá no Jardim Santo Inês 4, porque lá eu sei que está sujo, né? Claro. O mato tomou conta lá daquele barranco lá do CDHU, e está entregue... Essa semana passou o trator lá passando mata-mato, então já é uma grande coisa, né? Mas por que eu posso falar isso? Porque eu tenho conhecimento de causa. Claro. Eu estou lá, eu vi, eu posso dizer. Então, quando a pessoa vai numa sessão de Câmara, ele não vai pura e simplesmente dar uma passeadinha na Câmara, né? Ele vai ver o que os seus representantes, e mais uma vez eu digo assim, os seus representantes, porque nenhum vereador representa só o número de eleitores que votaram nele, e sim ele representa toda uma comunidade, toda a população. Então é isso, a pessoa quando quer fazer uma crítica um pouco mais detalhada ou cobrar alguma coisa especificamente, é bom que ela vá na sessão de Câmara toda segunda-feira, começa às 8 da noite, lá se discutem as leis do município. Você pode ver se o seu vereador ele está atuante, se ele está trabalhando. Olha, gente, o trabalho do vereador é muito importante, Rafael, é muito importante. Claro, e as pessoas é importante irem, né, Ricardo, para conhecer, como você disse, porque tem muitas pessoas que ficam aí na praça ou nas esquinas batendo boca uma com a outra, e muitas vezes sem saber do real motivo, né? Não sabem realmente o que aconteceu na verdade lá na Câmara, e através de boatos, né? De boato gera boato, né? Então fica difícil realmente os comentários aí sem muito valor, né? Eu vou... vai ter a sessão de ontem, vai estar disponível no site, né, Cadu? Eu vou assistir hoje com bastante calma, apesar do Cadu ter me passado com detalhes o que aconteceu lá ontem. Mas como eu sou detentor do conhecimento de causa para fazer um comentário, que me perdoe, Cadu, eu acredito na palavra dele, eu vou assistir hoje e amanhã a gente tece algum comentário a respeito, porque me parece que houve até... uma colocação um pouco mais agressiva de um vereador para com todos os outros 8 vereadores, né? Então a gente vai amanhã
a gente dar uma pincelada sobre isso, né, Rafael? Claro, vamos assistir, eu prometo também que vou assistir. Tem que assistir mesmo, Rafael. Você é um cidadão que participa. Você tem que estar atuante, né? Com certeza. Você que já tem pretensões aí no futuro, então tem que estar atuante, né? O homem quer ser candidato, o Cadu, tem que cortar ele cozinha aí, velho. Começar a fazer campanha aqui, eu já chinelo o senhor aqui, velho. Começa a cobrar desde já. Já fui candidato uma vez, não sei se retornarei. Né? Ah, você foi candidato mesmo, né, Rafael? Foi. Quantos votos teve, Rafael? Tive 70. Você foi bem votado, Rafael. Se eu for candidato, eu tenho uns 2 ou 3, né? Só eu, a minha esposa e a minha mãe. E olha lá, viu? E se não tiver um candidato mais próximo da dona Cida, ela vota no outro e larga o filho dela, né? Ela não faria isso, com certeza. Brincadeiras à parte, participar de um pleito, né, de uma eleição, é muito bom, Rafael. Com certeza. O exercício da democracia, você está dentro dele, né? Dentro do exercício da democracia quando você é candidato. Claro que cada cidadão participa, né? Porque vai lá, vota, conhece seus candidatos. A população precisa parar de trocar votos. O que me deixa mais indignado é isso. A troca de votos por míseros, às vezes, R$50. A gente não pode provar, mas de ouvir falar, a gente vê muito, né? Fulano se elegeu porque comprou votos, né? Eu não estou afirmando nada, principalmente porque agora a internet vai para o mundo todo, né? Mas em municípios pequenos, em municípios médios, isso acontece muito, viu, Rafael? Com certeza, eu gosto de política e é importante a gente participar da política, né, Ricardo? Eu não sei se você ainda é presidente de partido, mas eu sou presidente do PRB ainda, então estamos aí. Eu prefiro deixar essa questão partidária um pouco distante de mim por enquanto, viu, Rafael? Eu sou mais de tentar, né, na medida do possível, participar. Eu faço parte, lógico, de um partido político, mas eu prefiro ficar à margem disso, para que eu possa, com mais isenção, né, tecer um comentário ou outro. Não que isso comprometa você, não é isso. Claro. Mesmo porque eu sei que você não é dessa linha, né? Mas eu prefiro ficar à margem e tentar cobrar da medida do possível, Rafael. Importante isso, né? Então tá aí, o convite para toda segunda-feira às 8 da noite. Temos sessões de Câmara, a sessão camarária, né? São 9 vereadores. Tem gente que não sabe nem quantos vereadores tem na Câmara. Não sabe nem o nome, né? Isso é muito ruim, Rafael. Realmente. Aliás, só para o pessoal ficar antenado amanhã, o vereador disse que não sabe o que os outros estão fazendo lá. Ah, Não sabe. Olha, isso é grave. Isso é muito grave. E os outros vereadores, se ouviram isso e não tomaram atitude, é bater no peito e assumir que não sabe. Isso quer dizer que eles sabem, então. Eu vou assistir primeiro e amanhã eu digo. Porque é sempre nossa linha de seguir a linha jornalística, informativa. E eu tenho certeza que se os vereadores ouviram e não tomarem atitude quanto a isso, eu diria até uma atitude jurídica, é porque acaba aceitando a situação, Rafael. Verdade, aliás, tinha um comentário sobre a entrevista de ontem aqui no Diário, no Mural de Recados, né? Inclusive elogiando você, cara. Eu não cheguei a ler, Rafael, me desculpe. Ontem tive muito atarefado. É um funcionário da saúde, se eu não me engano, gostando da sua entrevista e dizendo que era seu fã já no tempo da alternativa. E continua sendo. E é exatamente a linha que nós vamos seguir sempre. Eu nunca corri da minha responsabilidade, Rafael, de ser uma pessoa. Isso, né? Sofri, fui preso pela Polícia Federal por isso. Por atacar, não. Por mostrar o que 2 vereadores estavam fazendo na Câmara Municipal. Eles me denunciaram. Eu fui preso pela Polícia Federal, detido, né? Preso não. Fui detido para esclarecimentos. Fui conduzido até o município de Itapeva e graças ao apoio de mais 2 vereadores, eu pude, ali de Itapeva, retornar para minha casa. Quando essas 2 pessoas fizeram isso, não pensaram na minha família, nas minhas filhas, na minha mãe. Sabe no que eles pensaram? No quanto eles iam evitar de problema de não ter eu fazendo comentário a respeito deles aqui. Eles não pensaram simplesmente em você, né, Ricardo, mas nas famílias que trabalhavam na rádio naquela época, né? Exatamente. As pessoas dependiam, né? Nós éramos pelo menos 8 pessoas trabalhando lá. Sem contar 8. A família, né?
E quero deixar uma coisa bem clara aqui, Rafael. Quando veio a Polícia Federal, ela veio durante 3 vezes. Veio 3 ou 4 vezes. Quando a alternativa estava na ativa. Teve rato que abandonou o barco, né? Que os ratos são os primeiros que abandonam o barco, né? Com certeza. E o que acontece, Rafael? Quando houve a denúncia, eu não estava dentro da emissora. Eu não estava lá. Então, os policiais federais, com a polícia militar, foram conduzidos até a minha casa. Foram até a Polícia Federal foi conduzida pela Polícia Militar até a minha casa, onde eu estava, com a minha esposa e minha filha. Bateram palma, me chamaram. Em nenhum momento eu corri da minha responsabilidade, que fique bem claro isso. Claro. Que eu sou detentor do seguinte ditado. E vou dizer mais, viu, Rafael? O vereador, do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, ele não fez errado. Não. Ele fez errado da parte moral, porque ele estava defendendo interesse próprio. Os dois estavam defendendo interesses próprios. Tanto é que se você fizesse uma pesquisa, a população desaprovaria totalmente. Exatamente. Cultura, né? Então nós nunca corremos das nossas responsabilidades e nunca vamos correr, porque a sociedade é feita de pessoas das mais variadas atitudes, né? Pessoas que são vereadores, pessoas que são comerciantes, pessoas que são lavradores, agricultores, né? Pessoas que são vendedores. Cada um se encaixa num ponto da sociedade, né? E eu me encaixo nessa questão. Eu sou vendedor, né? Trabalho no campo, trabalho com fertilizantes, todo mundo já sabe disso. Eu ando com a caminhonete da empresa para baixo e para cima. Mas o que eu mais gosto de fazer é isso: é levar a informação, é discutir, é trazer ao conhecimento da população, às vezes, as coisas que estão escondidas embaixo do tapete. E isso é natural, né, cara? Não é pra qualquer um, é importante dizer isso sempre, Eu não né? posso. A minha esposa não aprova muito as minhas participações, porque ela fica com medo. Porque já passei por uma situação muito difícil e hoje eu tenho uma audiência no fórum também a respeito disso. Estou respondendo ainda por isso. Então, Rafael, eu não me curvo diante das vontades de 2 ou 3. Eu trabalho em prol da comunidade, levando informação, entretenimento, bate-papo. Isso que nós fazíamos na Rádio Alternativa e que estamos fazendo hoje no Diário Itaberá, no Diário News, Rafael. O Cadu foi pentear o cabelo. Enfim. E continuaremos fazendo, né, Ricardo? Sem problemas nenhum. Pois é, Rafael. Vamos falar de esporte um pouquinho, Rafael? É 12h13 já, e a gente vai falar um pouquinho de esportes. Ontem nós tivemos aqui a entrevista do presidente da Câmara, como o Rafael já colocou aí. Foram feitas as mais diversas perguntas. As pessoas que tiveram acesso, ouviram a entrevista, no meu ponto de vista, foram satisfatórias as respostas. Certas ou erradas, aí depende do ponto de vista de cada um, né? Da individualidade de cada um. Se achar que o que o presidente respondeu é certo ou não. Isso varia muito. Como você disse, tem a liberdade de questionar, né? A liberdade no sistema democrático, a liberdade de expressão, a liberdade de achar o que é certo, o que é errado, a gente tem que defender sempre. Eu já disse ontem, sou amigo particular do presidente da Câmara. Eu não posso esconder isso, Rafael, em primeiro lugar, porque eu vou agir sempre com isenção, mas todo mundo sabe, então eu não devo tentar, vamos dizer assim, mascarar cada situação. Fiz as perguntas que tinham que ser feitas. E digo mais, se chegar outra pergunta no Diário News, qualquer pergunta direcionada a qualquer amigo, até a você, Rafael, que apresenta o jornal aqui comigo, se chegar, eu vou fazê-la. Tem que ser. É o meu trabalho. Se chegar uma pergunta pro Cadu aqui, eu vou fazer. Eu tenho obrigação de fazer. Essa é a minha obrigação. Como você disse, passar a Se informação, né? Se um dia, Rafael, eu me esconder de uma pergunta de maneira covarde, eu paro de fazer. Pendura o microfone. Eu paro. Eu acho que nós temos obrigação de fazer o que é certo. Até porque as pessoas confiam na gente, né?
Plenamente. Eu tenho muitas pessoas que têm carinho por mim da época da Rádio Alternativa. Sabe? Pessoas que às vezes eu nem sonhava de receber um elogio na zona rural. Quando eu apareço hoje vendendo fertilizante, principalmente aqui em Itaberá, óbvio, porque a rádio pegava só aqui, né? Aliás, por lei, a rádio comunitária tem que pegar só dentro do município, né? Tem até a questão da metragem que ela pode alcançar, né? Torre, cabo, tudo, é tudo dentro da lei. Eu encontro as pessoas, você é o Ricardo, aquele que eu gostava de ouvir o jornal? Vai pra você ver. Verdade. Então esse tipo de coisa, Rafael, é o maior pagamento que a gente pode receber. Porque percebe que a nossa ideologia, a nossa maneira de trabalhar está sendo reconhecida por quem é mais importante, que é a população como um todo. Não somos donos da verdade, né, Ricardo? A gente sempre ouve as pessoas, sugestões, críticas, estamos sempre abertos, né? E se tivermos errado, corrigimos o erro. Até porque, não sei se você se lembra, eram uns ouvidos por professores, inclusive, que davam dicas. Né? Exatamente. Outra questão, Rafael, essa questão de quem ouve, quem deixa de ouvir. Certa vez o Sérgio ainda era presidente da associação que mantinha a Rádio Alternativa, o Sérgio da Comercial Rio Verde, o Serginho. Ele era presidente e ele fez uma pesquisa muito abrangente do trabalho de uma rádio dentro do município de Itaberá. Eu acho que ele deve ter até hoje essa pesquisa lá. Qual programa a pessoa ouvia mais, aí o grau de escolaridade da pessoa que ouvia aquele programa, a idade, o que fazia, onde trabalhava, o que queria, né? que melhorasse. O que queria que melhorasse. Não sei, você está lembrado disso, Rafael? Tô, sim. Então, e quem ouvia o Jornal Pioneiro na época da Rádio Alternativa FM eram professores, profissionais liberais, advogados, comerciantes. Claro, a grande população, a massa, ouvia também, né? Mas o foco nosso acabava sendo os chamados formadores de opinião, Rafael. Que se transformava numa realidade, numa responsabilidade maior ainda, né, cara, pra gente. Exatamente. A responsabilidade, Rafael, a gente não pode se eximir nunca de tudo que a gente diz ou quer fazer na vida. E a gente faz, lógico, óbvio. Porque quando eu digo alguma coisa aqui, agora mais ainda, porque não é só para Itaberá, é a nível mundial. Se a pessoa estiver lá no Japão e quiser ouvir o Diário News, ele vai ouvir. Aliás, um abraço pro pessoal de Itapeva, né, que são ouvintes assíduos, né, a audiência maciça na cidade. O Diário Músicas é um site que tem muita audiência em Itapeva. Quero mandar um abraço pro pessoal de Jaú também, que tá ouvindo a gente, viu, Rafael? Através da internet. Óbvio que nós estamos na internet, né? Então tem que ser pela internet, né? Um abraço pro pessoal de Jaú, Botucatu, pessoas que eu tive conversando essa semana, divulgando o Diário News. Muito obrigado a vocês pela... como é que vamos falar? Audiência, Rafael? Creio que seja audiência, né? É programa. Ou Audinet? Não dá, né? É audiência mesmo. É audiência mesmo e pronto, né, Rafael? Bom, vamos falar de esportes daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria parabenizar o comércio local pelo apoio que tem dado ao Diário de Itaberá. O Diário Itaberá, né? Porque se tornou um veículo de comunicação muito acessível, né? A todos, Rafael. Porque a internet hoje via rádio, por exemplo, se você olhar nas casas aí, ela já está em pelo menos, eu creio piamente, de 30% a 40% das casas. Mas interessante é pessoas que nem mexiam em computador e por esse calor da internet realmente aprenderam, né, cara, simplesmente para mexer, né? Pois é. Para ficar dentro também. E é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, gente, que tem que ser bem usada, que tem que ser usada com cuidado, né? Principalmente os pais devem cuidar dessa questão de acesso às redes sociais. O jornal, foi o Fantástico no último domingo, mostrou um cidadão que assassinou uma moça que ele teve contato pela primeira vez com a internet. Então é muito importante, é uma ferramenta magnífica, nos ajuda em muito. Pesquisa, informação, olha, estrada, o caminhoneiro hoje vai de Itaberá, não vou dizer o caminhoneiro, um leigo,
O caminhoneiro que usa muito as estradas, vai lá no Google Earth que chama? É verdade. Todo Digita lá, percurso, né? de Itaberá até Assunção, no Paraguai. Mostra Qualquer todo lugar do o caminho. planeta que você queira ir, ele dá a quilometragem, dá as melhores estradas, se tem pedágio, se não tem. Então essa ferramenta chamada internet é uma coisa magnífica, esplendorosa. Mas, como tudo que é bom, tem saber usar. os perigos. E um dos perigos os são... fakes, né? E nem eram crianças ou jovens, viu, Rafael? A moça que foi assassinada, se não me falha a memória, tinha 30 e poucos anos. Inclusive os fakes, né, Ricardo, nas redes virtuais também são complicados. É a mesma linha, né? Como é que é o nome? Os fakes. Esse eu não conheço, Rafa. São as pessoas falsas, né? Os perfis falsos. Ah, sim, os perfis falsos. Assim fica mais fácil pra mim, Rafael. Eu também não sou tão assim, né, Rafa? Mas olha, gente, use e abuse dessa ferramenta chamada internet. Tire proveito de tudo. Lá tem tudo, gente. Você quer comprar, você quer anunciar, você quer conversar. Eu já disse, converso com gente lá de Teresina, no Piauí. É. Converso com meu primo que tá lá em Rondônia. Perdão, lá no Acre. Com pessoas de outros países também. Pessoas do mundo inteiro, do Japão, do México, onde você quiser. Se você não tem internet, instale hoje mesmo uma internet na sua casa. Se não tem internet, não vai ouvir falar isso, né, Rafael? Mas se você está na casa do amigo, pode até ouvir, né? Pode até ouvir. E você que tem internet, incentive o uso da internet. Você pai, você mãe, tome muito cuidado com as redes sociais, porque da mesma forma que tem bandido solto por aí, tem bandido solto na internet. E isso é muito importante a gente dizer sempre, porque os nossos jovens, nossas crianças, nós temos que defender desses bandidos virtuais e que podem se tornar aí reais, uma vez que eles tentam marcar encontros com jovens e adolescentes, não só moças, mas também rapazes, e acaba tendo problema. Fantástico deu dica: quando você marcar um encontro com a pessoa na internet, faça com que mais pessoas saibam desse encontro. Procure sempre locais com muita gente, né? Nunca em locais... desconfie sempre se a pessoa começar a perguntar dos seus bens, né? Perguntar o que a pessoa tem ou deixa de ter. Jamais passar contas, né, de cartão. Nunca passar conta de cartão, CPF, números de documentos, né, Rafael? Verdade. Tomar muito cuidado com isso. Procurar sempre sites que tenham segurança. Tem aquele cadeadinho do lado, né, Rafael? Sim, sim. Quando você for fazer algum tipo de transação via internet, principalmente. Bom, eu acho que a internet é isso. Nós queríamos falar um pouquinho. Temos internet de novo, Rafael, falar nisso? Sim, temos de Mas volta. vamos falar de esporte daqui a pouquinho. Tá? A gente vai para um break de mais alguns instantes. Mas então a internet é isso, essa ferramenta maravilhosa. E uma prova disso é que, por exemplo, nós entrevistamos o presidente da Câmara ontem. E essa entrevista está disponível para quem quiser ouvir. Está disponível na internet. Você pode entrar lá e participar não, pode ouvir a entrevista. Depois pode fazer comentários no mural de recados. E depois você pode mandar para nós aqui no Diário News sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais essa ferramenta chamada diarioitaberá.com.br, Rafael. Só falando aqui, eu comentei há pouco sobre aquele comentário sobre a sua pessoa, Ricardo. É um funcionário da Santa Casa, realmente. Ele disse: parabéns, Diário, pela entrevista com o senhor Alex, presidente da Câmara. Espero que o senhor Ricardo continue com as entrevistas, inclusive com outros vereadores, prefeitos e secretários. O Ricardo continua, como sempre, sendo a mesma pessoa. Já era fã do seu trabalho na Alternativa, a FM e a Luta. A outra rádio, Ricardo, não soube o que perdeu ao não contratá-lo. Ó, tô bem na fita com o meu amigo funcionário da Santa Casa, Rafael. Faltou ele se identificar aqui, mas com certeza, pessoalmente, ele vai fazer questão de se identificar com você. Se ele for candidato, eu voto dele daí, Rafael. É verdade. Brincadeiras à parte,
eu gostaria de agradecer os elogios. A gente sabe que eu não fui para outra emissora por questões pessoais, né? Não é por questão... Mesmo porque eu não... E nem relacionado ao presidente. Né? Eu não quero dizer aqui que eu sou... De longe, nossa, mas muito longe disso. A gente procura, na verdade, fazer o melhor para a comunidade, para a população, né, Rafael? Sem achar que a gente é o bambambam ou que a gente pode... Não é isso. Nós apenas somos um instrumento da sociedade, a defesa da sociedade, da nossa comunidade, buscando sempre o melhor para eles, né, Rafael? E não faço isso para fazer média, Rafael. Muitas pessoas questionam, né, por eu também não estar lá com você. São questões pessoais, realmente, né, cara? Eu pela saúde, né, que eu tenho que cuidar um pouco da minha saúde, não tenho muita disposição para estar, para assumir um programa diário, né? Só o Diário News. Pois é, e hoje, Rafael, na verdade, nós, graças ao convite do Cadu e a preparação de Deus, é lógico, nós estamos aqui fazendo o Diário News, buscando ter a mesma linha que a gente tinha antes, sabe? Nós vamos fazer campanha contra o tabagismo, nós vamos participar das campanhas do agasalho que o Fundo Social tiver, que a Sabesp sempre também realiza. Nós vamos participar das campanhas de combate ao mosquito da dengue agora. Nós vamos divulgar concurso. Nós vamos ter muita informação. E esse é o nosso trabalho. Sempre foi e sempre será. Aqui, na Alternativa ou em qualquer outra situação que a gente possa se colocar nesse tipo de trabalho, Rafael. E vale lembrar que nós estamos na outra rádio porque lá não tem jornalismo também, né? Pois é. Eu não vou ter hoje, eu quero dizer hoje, trabalha lá meu amigo JS, trabalha lá o meu amigo Alessandro, trabalha lá meu amigo Mancha Negra, pessoas que eu admiro e respeito muito mesmo. E peço a Deus que eles continuem, que a rádio não seja, por mim nunca vai ser denunciada, né? É uma rádio também comunitária que ainda está em processo de liberação, como era a Alternativa, e foi denunciada e foi fechada. Mas a gente pede a Deus que eles continuem trabalhando, todos têm família, todos precisam trabalhar. E a gente pede a Deus que continue esse trabalho deles, para que eles possam, em primeiro lugar, defender o seu sustento, né, Rafael, da sua família, e que continue fazendo o que gosta, porque rádio realmente é um veículo apaixonante, Rafael. Com certeza, quem entra nunca mais sai, né? E nós estaremos, se Deus quiser, né, Rafael, aqui no Diário News por muito tempo, levando informação, e quem sabe mais lá adiante, numa boa parceria aí, a gente também não esteja através dos rádios, né, Rafael? Com certeza. Da rádio e nos rádios, né, Rafael? Estaremos aguardando, possivelmente. Né? Pois é. Futuramente. Bom, e dá-lhe café, Rafael? Eu não tomo café, mas você realmente toma, então parabéns. 12:28, nós vamos rapidinho pro nosso comercial, que agora aqui é comercial, né, Rafael? E a gente volta já com muito mais informação aqui no seu Diário News. Restaurante Lanchonete Alameda, o lugar aconchegante para você e sua família, com higiene garantida, comida caseira, cardápios variados, lanches, salgados, sucos e atenção, toda quinta-feira virada paulista, aceitamos todos os cartões de crédito. Restaurante Lanchonete Alameda, Rua Benjamin Constant, número 165, no Jardim Ferrari, em Itapeva. Telefone 3521-5894. Restaurante Lanchonete Alameda. Quer notícias em tempo real? Acesse o maior portal de Itapeva, www.diarioitapeva.com.br, e se surpreenda. Você está procurando um profissional qualificado para cuidar dos seus dentes? Ou médico conceituado? Apresentamos a HCMO, a clínica que ama cuidar de você. Doutora Fabrícia Lula Raidar, cirurgiã dentista, cirurgia oral, dentística restauradora, endodontia, odompediatria, periodontia, tratamento estético, clareamento a laser, tratamento odontológico para pacientes oncológicos. E Dr.
Armazém Exat Raidar, médico especialista em prevenção, diagnóstico, tratamento, clínico geral. HCMO, a clínica que ama cuidar de você. Rua Santos Dumont, número 295, no centro de Itapeva. Telefones 3521-3707 e 3521-3583. Clínica HCMO. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo. Qualidade de som incomparável. Estamos de volta com o Diário News, aqui no site Diário Música, que é também o Diário Itaberá, o Diário Itapeva. Lá é Diário de Itapeva ou Diário Itapeva, Cadu? Diário Itapeva. Ah, que beleza, não? Ó, tem até cartãozinho, Rafael. Não é? Diário Itaberá, Diário Itapeva e Diário Músicas. Caiu sua internet, Rafael? Caiu. Levante ela, Rafael. Então vamos lá. Já deu certo aqui, Cadu? Não deu certo? Tudo bem, então. Vamos nós aqui. Tá valendo. Bom, Rafael, são 12h31. Vamos falar um pouquinho de esporte, que a gente ama falar de esporte, né, Rafael? Com certeza, somos esportistas natos, né? O Rafael ama falar do Corinthians, né, Rafael? Com certeza. Eu estou vestido de corintiano. Então tá bom, tem Rafael. mais camisas do Corinthians do que camisas normais. Vamos falar primeiro do São Paulo, Rafael. São Paulo, que é um clube de tradição, um clube muito grande no futebol mundial, né? Aliás, é o brasileiro mais bem colocado no ranking mundial de clubes da FIFA. Não adianta você reclamar que é. Disney, né? Não, Disney não. Eu vi. Sei. Os São Paulinos gostaram do que você falou. Como dizia o meu amigo radialista Juca Piranha, amigos, eu vi. Vamos falar de São Paulo. Ontem, essa matéria hoje de manhã, o São Paulo ainda continua reclamando da arbitragem do Clássico. São Paulo que jogou com o pé de pato, né? São Paulo e Palmeiras. O empate entre Palmeiras e São Paulo no último domingo ainda repercute em confraternização de uma empresa de material esportivo. Ontem, segunda-feira, o zagueiro Miranda e meio-campista Marlos voltaram a criticar a arbitragem do Clássico. O clima do choque rei tenso em campo. Miranda reclamou de uma suposta agressão do meia chileno Valdívia logo no começo do jogo. Não houve. Pelo contrário. Além da expulsão do zagueiro tricolor, Alex Silva, segundo os xerifes... Perdão, deixa eu arrumar o texto aqui. Ele disse que recebeu uma agressão do meia chileno Valdívia logo no começo do jogo. Além da expulsão do zagueiro tricolor, Alex Silva. Segundo o xerife São Paulino, a arbitragem atrapalhou o andamento do Clássico. Eu não acho isso, Rafa. Eu também não concordo, não vimos isso, não. Realmente está chorando à toa, né, nosso amigo Miranda. Aliás, ele está chorando porque ele cometeu um erro gravíssimo, prejudicou a equipe do São Paulo muito. Inclusive não é normal do Miranda, né, Ricardo, ter aquele comportamento meio agressivo nas partidas. Eu também não entendi, para ser bem sincero, viu, Rafael? É um grande zagueiro. Já está vendido, né? Creio que seja isso também, né? Não. O Alex Silva, o Alex Silva não. É oAlex Silva que... você está falando do Alex Silva. Que é aquela agressão que ele fez no cara, por isso que ele foi expulso. O Miranda também estava um pouco agressivo demais, inclusive com o Valdívia. Ah, sim, o Miranda foi vendido já, vai agora no meio do ano embora. O São Paulo também perde jogador muito fácil, né? Eu não entendi essa... O Alex Silva tá para voltar também para a Alemanha, né? Mas o presidente de São Paulo disse que vai comprar os direitos federativos, viu? O Juvenal Bebum Juvencio, né? Será que dá pra... Aliás, na internet ele é conhecido JJJ, né? Juvenal Juvencio Jumento. Ele é meio polêmico, né? Tem lá nas redes sociais, né? Eles chamam ele assim, eu não acho. Eu acho ele muito inteligente, aliás. Principalmente porque ele nunca ganhou do Corinthians, né? Nos últimos 4 anos. São Paulo que trouxe o Rodolfo, que é um bom zagueiro também, né? Então... Excelente zagueiro. Fiquei muito impressionado com a capacidade técnica do Rodolfo, viu, Rafael? Imagina que trio, né? Rodolfo, Alex Silva e Miranda. Olha, gostei muito desse jogador, viu? E pra gente terminar de falar de São Paulo aqui, Rafael, eu queria falar, lógico, da arbitragem que eles estão questionando.
Foi uma das melhores arbitragens que eu vi no futebol, no Campeonato Paulista. Árbitro novo ainda. Não errou, não hesitou em dar faltas. Um ou outro lance eu vi ele virar as costas durante o clássico. Mas, pra mim, de longe a melhor arbitragem do Campeonato Paulista, mas muito de longe das outras. Até no que diz respeito ao tempo, né, que ele teve que dar da partida, inclusive, até no começo, né, pela chuva. Exato, paralisou 2 vezes o jogo, não titubeou, deu amarelo pro Kleber, deu vermelho pro Alex Silva, repreendeu o Rogério Ceni. Enfim, eu acho que ele foi ele fez uma grande arbitragem no domingo. 10, na verdade. Eu daria nota 10 pro árbitro no domingo no jogo do São Paulo e do Palmeiras, Rafael. Merecido. Bom, saindo do Palmeiras, vamos pro Santos. Saindo do São Paulo. Do São Paulo, vamos pro Santos. O Santos que demitiu o Adilson Batista. Aliás, eu quero externar a minha opinião. Os santistas contrários podem questionar no diário. Deixa lá o seu recado e a gente lê aqui amanhã. Pra mim, os jogadores do Santos derrubaram o técnico Adilson Batista. Pra mim. Novamente, o penúltimo técnico do Neymar já derrubou sozinho, né? E coincidência ou não, por que eles foram agora atrás do Ney Franco depois que o Neymar chegou? É bem dito. É estranho, né? Eu ouvi esse comentário ontem na TV de que Neymar, de que tem mais um jogador do Santos que estava na seleção sub-20, Alexandre. Que indicaram o Ney Franco para ser técnico do Santos, viu, Rafael? Aliás, que força tem o Neymar no Santos, né, Ricardo? Ele derruba quem ele quer, né? Pois é, rapaz. Ele derruba o presidente. Um presidente sério, diga-se de passagem. Muito sério. Álvaro Dias, né, Rafael? Muito sério, inteligente, ponderado, não é falastrão como o presidente de São Paulo, Corinthians. Esse do Palmeiras, por enquanto, ainda não mostrou. O Tirone ainda não mostrou as caras, né? Aliás, daqui a pouquinho a gente fala do Palmeiras, que também deve se desligar do Clube dos 13, segundo a informação de hoje de manhã. E então é isso. Eu acho que o Neymar tem muita força no Santos. É um menino, eu vou usar um termo aqui que me perdoem as vovós, né? Porque a minha avó, principalmente, me adulava muito, né? E a maioria das avós adulam muito os netos, né? O Neymar é um menino criado com a avó. É verdade. Ele é esse menino, Rafael. Realmente concordo com você plenamente. Tudo que ele pega, que ele consegue, que ele quer, ele consegue. Ele conseguiu um aumento substancial de salário. Isso é normal, porque ele não foi lá pro exterior, né, Rafael? Mas ele já derrubou o Dorival Júnior. E agora, na minha opinião, posso estar errado, é claro, mas ele e Companhia Limitada derrubaram a Adilson Batista, porque não tem... Tá certo, o Corinthians também empatou com o Santo André, né, Rafael? Mas era começo de temporada, o Corinthians estava com vários problemas. E no meu comentário, eu deixo sim o Santos, na minha opinião, com um melhor elenco que o do Corinthians. Mais bem preparado, mais bem treinado estava o Santos contra o Santo André do que o Corinthians quando o Santo André, quando empatou em 1-1, que é o mesmo placar que nós tivemos na Vila Belmiro no domingo, Rafael. Concordo, o Santos é melhor elenco, mas não é melhor time, não é melhor equipe assim formada, como jogadores realmente se doando, né, e não tendo aquele tipo de problema que o Santos tem em extra-campo. Pois é, mas eu quero deixar claro assim, na minha opinião, o Neymar e Companhia Limitada que derrubaram o Adilson Batista. Infelizmente foi o mesmo que aconteceu no Corinthians. Aliás, na minha opinião, o Neymar corre o risco de se perder na carreira, cara, porque já teve muitos problemas e continua na mesma linha, né? Pra quem não sabe, desde que o Neymar voltou, o Santos não venceu mais. E ele não jogou nada até agora. E caiu muito a quantidade de gols que o Santos marcava, Rafael. Até porque o Elano está sendo artilheiro do Santos, né, que não é muito comum. Ele até fez uma média ontem dizendo que a demissão do Adilson pegou os jogadores de surpresa, Rafael. Aliás, o Adilson não consegue completar um mês nas equipes, hein, cara? Tá meio complicado essa carreira. E é um bom técnico, Rafael. Ele joga pra frente. Só que ele não agrada os boleiros. É verdade. Não agradou no Corinthians e não agradou no Santos. Estranho que ele foi jogador há pouco tempo, né? E acabou caindo nas duas equipes, Rafael. Bom, o Santos tem compromisso amanhã, se não me engano, mas isso a gente fala amanhã, é claro.
nós vamos pegar agora para a gente falar do Palmeiras. O Palmeiras que esteve o trabalho de reforma da Arena Palestra interrompidos, Rafael. Interrompidos? Qual o motivo dela? Denúncia de irregularidades. Demorou. Pois é, o COF aceitou a opção de paralisação das obras da Arena Palestra. O cronograma das obras da Arena Palestra Itália pode ficar comprometido nas próximas semanas. Após a reunião realizada ontem, segunda-feira, na Academia de Futebol, o COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização do clube, colocou que aceita a busca de uma ação judicial pela suspensão provisória da reforma do seu principal patrimônio. A alegação é de que há uma série de irregularidades no contrato com a W Torre, a construtora responsável pela modernização do local. Foi decidido que o presidente Arnaldo Tironi tem 15 dias para consultar 2 ou 3 advogados, escolher um deles para entrar com essa ação de paralisação da obra. Queremos deixar claro que não é uma decisão pela rescisão do contrato, mas sim para que a W Torre cumpra o que foi determinado no acordo, afirmou Gilto Avalone, um dos integrantes do COF, em entrevista ontem à Gazeta Esportiva por telefone. A simples opção do COF não tem poder de suspender as obras. A decisão final é do presidente, que não é obrigado a seguir o órgão fiscal. E segundo Gilto Avalone, Arnaldo Tironi irá acatar o que foi discutido na reunião, apesar de o mandatário ainda não ter colocado uma posição oficial. Agora fica a expectativa sobre o futuro da discussão, que será realmente definida dentro de 15 dias, Rafael. Fica complicado, né, Ricardo? A torcida, realmente, a equipe esperando essa construção da Arena Palestra e ter esse problema agora, podendo até paralisar as obras, né? Então... a boa notícia para o palmeirense é que o Marcos voltou a treinar, né? O Marcos, que está aí em final de carreira, deve jogar mais esse ano apenas. Treinou ontem, segunda-feira, ontem à tarde, na Academia de Futebol. Proporcionou uma novidade, né? O goleiro Marcos voltou às atividades depois de acompanhar a recuperação de sua mãe no interior paulista, Rafael. O Marcos realmente está em fim de carreira, né? Porque ele joga pouquíssimas vezes agora. Mas ele tem história, né, Rafael? Tem. Ele atuou a última vez no jogo contra o Comercial, né, do Piauí pela Copa do Brasil, e a sua volta ainda é incerta, né? Em relação ao resto do elenco, os jogadores que atuaram no clássico contra o São Paulo por mais de 45 minutos fizeram um trabalho de recuperação ontem. O resto do grupo disputou uma atividade em campo reduzido. O Palmeiras volta a treinar hoje à tarde, terça-feira, na Academia de Futebol, para o jogo contra o Comercial. A maior dúvida na escalação está no ataque, com chances de Adriano ganhar uma vaga entre os titulares. Ele que marcou o gol de empate contra o São Paulo, o Adriano Michael Jackson. O Adriano é um bom jogador, realmente mudou a cara do Palmeiras. E o Kleber reclamou claramente, né, Ricardo, na imprensa do Luiz Felipe Scolari, né? Exatamente. Diz que ele está muito sozinho e por isso a dificuldade de fazerem gols, né, Rafael? O Luiz Felipe não gosta desse tipo de coisa, né? Mas ele tem um abacaxizão na mão, né? Porque é o Kleber, né? É um dos principais jogadores do Palmeiras. O principal jogador do Palmeiras, realmente. Voltando à discussão aqui, Rafael, o Alex Silva continua inconformado, né, com a expulsão e criticou muito o Valdívia, né? Ontem o zagueiro Alex Silva ainda não digeriu uma expulsão no gramado Morumbi e a polêmica com o meia Valdívia, o defensor do tricolor, que chegou a falar que poderia resolver o assunto com o chileno pessoalmente na rua, alfinetou o rival ontem, segunda-feira. Disse ele, abre aspas, não sei o que chegou para ele, que disse que eu tinha de calar a boca. Se encontrá-lo um dia na rua, tenho certeza de que ele vai atravessar quando me ver. Fecha aspas. Provocou o defensor em entrevista ontem à Rádio Globo, Rafael. O pirulito tem 3 tá metros querendo aí, O negócio é o seguinte, bota os dois pra treinar com o Anderson Silva, põe os dois no octógono e deixa os dois resolver o problema, né, Rafael? Acho que eles têm que pensar no próximo jogo, esse já foi. Dá medo do lutador aqui, né, Rafael? Verdade, faixa branca. O homem aqui não tá fácil não, rapaz. Mas cuidado com o nosso amigo Cadu aqui. O homem de kimono é uma figura. Vamos falar do seu time então, Rafael? Vamos
a falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você não gosta de falar do Corinthians, né, Rafael? Nem um pouquinho. Meu Deus, o pessoal tem que aguentar o Rafael, né, rapaz? Faz parte. Serginho Santista morre de gosto quando você fala do Corinthians, viu? Serginho, Raul, pessoal, Marco Aurélio. Então preparem os ouvidos. O Marco Aurélio disse que nós falamos muito pouquinho de São Paulo, viu, Rafael? Mas é por ordem, né? Como é que você chama o Marco Aurélio mesmo? Marco Aurélio Gomes São Paulino de Freitas. É, o nosso amigo Marquinhos Dentista, né? Marco faz propaganda com nós aqui, não? Tem que aumentar, viu? Marquinhos fazer bastante propaganda aqui. Prometemos falar um pouquinho mais de São Paulo, né? Se ele aumentar, nós vamos falar 2 vezes do São Paulo aí por edição do jornal, viu, Rafael? Negócio, nós estamos ficando mercenário, Rafael. Negócio agora é dinheiro. Eu tô que nem o Neymar e o Ganso. Eu só jogo se me der aumento, senão tô fora. Rafael, uma boa notícia hoje de manhã. O Corinthians lançou a sua TV. Mais uma? Não é da web. Canal de TV mesmo. Canal de TV. Como faz pra assinar? No pay-per-view. Você precisa assinar uma operadora aí que depois eu vou falar. Ótimo. O Corinthians lançou a sua TV, então. Ontem, aliás, entra no ar na noite de hoje, terça-feira, o primeiro canal de televisão inteiramente voltado a um clube no Brasil. É o primeiro, viu, Rafael? É verdade. A TV Corinthians, que vai chamar TVC, fruto de uma parceria do clube com a TV+, estará disponível para assinantes da TVA, viu, Rafael? A TVA. Na programação, a transmissão ao vivo de treinos do time profissional, de entrevistas coletivas e de jogos das categorias de base e de outras modalidades. Além disso, corintianos famosos serão atrações da TVC, da TV Corinthians, né? Como o cantor Toquinho e a modelo, a ex-malandrinha Lívia Andrade. O ex-jogador Edu, que deixou o elenco alvinegro em janeiro, terá espaço como comentarista de futebol. Segundo o diretor-geral da TV Corinthians, Carlos Carreira, o investimento para viabilizar a emissora para a assinatura é de 3 milhões de reais, sendo que o clube não gastou nenhum centavo. Diz ele aqui, o Corinthians cedeu apenas o espaço físico, um depósito abandonado no segundo andar do Parque São Jorge, reformamos e transformamos em um estúdio. No futebol brasileiro já existem TVs de clubes na internet, mas a TV Corinthians será o primeiro canal de televisão. O Corinthians me chamou, disse ele, né, o rapaz aqui, o Carlos Carreira, né, chamou para falar sobre a internet, mas respondi que não interessava. Propus um projeto para a TV. No começo eles se assustaram, mas depois viram que não teria custo e a possibilidade de receita é grande, Rafael. O marketing do Corinthians está de parabéns, né, Ricardo? Já temos Corinthians na Super League, né, de Fórmula de corrida. Temos na Fórmula Truck também, na Stock Car. E agora mostrando realmente poder, mostrando poderio, né, nesse canal de TV. Então realmente são renovações e inovações, né, que a equipe do Corinthians vem fazendo no futebol brasileiro. Aliás, o Corinthians, desde a contratação, na verdade, do Ronaldo, lá atrás, final de 2009, Rafa? Começou a inovar realmente com essa questão de apostar no marketing a fim de aumentar a receita dos clubes, né, Rafael? Receita essa seguida hoje pelo Flamengo, que contratou o Ronaldinho, pelo Palmeiras, que estava tentando contratar o Ronaldinho. Então, o Corinthians serviu de exemplo e, é claro, ganhou muito com isso, Rafael. Só voltando no tempo, você não sei se lembra da visita que o André Sanches fez ao Barcelona, né? Antes dele tomar posse. Então, ele trouxe muita coisa lá do time espanhol, Ricardo. Pois é, ainda no Corinthians, eu quero dizer que acho fantástica a ideia da TV e acho que tem que acrescentar sim muito na questão orçamentária do clube, porque com a TV se abre um leque imenso, né, das possibilidades. Outras notícias do Corinthians, o Ronaldo elogiou o título do Flamengo da Taça Guanabara, mas destaca o coração corintiano. Aposentado dos gramados, o ex-atacante Ronaldo recebeu na noite de ontem, segunda-feira, uma homenagem na capital carioca. O nome do fenômeno batizou um dos novos campos sintéticos do clube de futebol do Zico, ex-meio-campista do Flamengo.
Mesmo no Rio de Janeiro, a antiga camisa 9 não apelou para o discurso político e voltou a exaltar o amor pelo Corinthians. Antes de voltar ao futebol brasileiro em 2009, Ronaldo se dizia flamenguista e destacava o desejo de encerrar a carreira no time da Gávea. Porém, a passagem pelo Parque São Jorge mudou a preferência no coração do fenômeno. Abre aspas. Vibrei com a conquista do Flamengo na Taça Guanabara, na final contra o Boa Vista. Mas hoje criei uma relação muito próxima com o Corinthians. Sou mais corintiano, afirmou o maior artilheiro da história das Copas, Rafael. Realmente ele tem um coração corintiano, mudou, como ele disse, e vai trabalhar sempre próximo ao Corinthians, né, cara? Inclusive em próximas negociações. Ainda durante o evento de ontem, segunda-feira, o próprio Zico brincou com o Ronaldo de que seria impossível trocar o time de coração. Mas o ex-atacante foi insistente em sua declaração pelo timão. Mesmo com algumas críticas sofridas após a última partida pelo clube contra o Deportivo Tolima da Colômbia, seus amigos, né, Rafael? Sim. Ele disse assim: minha família toda é composta por flamenguistas, não tem como esconder. Mas hoje, o meu primeiro time é o Corinthians, Rafael. É impossível de se trocar a equipe por vírgula, né? Se for o Corinthians, pode se trocar, sim. Ele é corintiano. Ainda sobre o Corinthians, o presidente do Bahia confirmou ontem a contratação de Lulinha. Revelação, uma das maiores promessas do futebol brasileiro em 2007. Ele que estava jogando em Portugal, e o Corinthians ainda é o detentor dos direitos federativos do Lulinha, né? A negociação foi anunciada pelo presidente Marcelo Guimarães Filho. Disse ele, essa semana ele vai desembarcar para assinar contrato. A conversa que tive com o Andrés foi positiva porque ele quer que o jogador se recupere. Temos uma parceria forte com o Corinthians, que vai pagar quase todo o salário do jogador, declarou ontem o presidente do Bahia à rádio Itapuã. O meia, que tem apenas 20 anos, né, Rafael? Por tudo que já passou, dá a impressão de ter muito mais. Na minha opinião, eu já tinha uns 28, né? Mas ele ainda tem 20 anos. Continua sendo uma promessa, então. Pois é, Rafael, eu acho o seguinte: o Lulinha, na verdade, era promessa maior que o Dentinho. Aliás, ele era promessa de ser, né, revelado pelo Corinthians em 2007 como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, que estava atuando lá em Portugal, Rafael. Ele que nas categorias de base foi artilheiro em todas as modalidades, né? Todas as faixas etárias. E o Lulinha realmente era o destaque, a gente acompanhava já na época da rádio o destaque do Lulinha, né, Rafael? Tem maior média até que o Romário no início de carreira, de marcar gols. Na verdade, quando o Corinthians passava por dificuldade, é que os dois subiram, né? Tanto o Lulinha quanto o Dentinho. E aí o Dentinho conseguiu um pouco mais de sorte. E infelizmente para o Lulinha ele não conseguiu tanta sorte, né? Apenas mais uma do Corinthians. O William Magrão depende apenas de garantias bancárias. O William Magrão, para quem não sabe, é um volante. Estava atuando no Grêmio, foi revelado pelo Mojimirim. O Corinthians está adquirindo os seus direitos federativos por 6 milhões de reais, Rafael. Quem diga que vem o Bolívar também, né, que está negociando. Eu não consegui achar nada disso na internet do Bolívar, mas há quem diga que ele vem também, Rafael. É um ótimo zagueiro, né? Se vier, vai somar muito a equipe do Corinthians. A gente ficou devendo, faltando 7 minutos para 1 da tarde, ficou devendo a tabela de classificação no Campeonato Paulista. O Corinthians é o segundo, não é o primeiro. O primeiro é o Mirassol, ele que fica à frente do Corinthians, pois tem uma vitória a mais. O Corinthians vem em primeiro em relação aos grandes? Não, o segundo, para mim, o segundo é o primeiro dos últimos. Sei. Sempre. Mirassol é o primeiro com 22, o Corinthians tem os mesmos 22 pontos, tem uma vitória a menos. Depois vem Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto, Santos em quinto, Ponte Preta é a sexta colocada, aí tem 18 pontos, Oeste é o sétimo com 17, Americana tem 16 pontos, é o oitavo, Bragantino é o nono com 13, o Paulista de Jundiaí é o 10º colocado com 12 pontos, 11º Mojimirim com 12, São Caetano também tem 12, é o 12º, 13º a Portuguesa com 11, o Ituano também tem 11, é o 14º, o Botafogo de Ribeirão Preto
é o 15º, tem 10 pontos. E o São Bernardo é o primeiro fora da área de descenso, é o 16º. Os times que cairiam hoje seriam Noroeste com 9, Linense com 6, Santo André com 6 e Grêmio Prudente com 5 pontos seriam os rebaixados de hoje, Rafael. Como seria o emparceramento, Ricardo, se o campeonato terminasse hoje? Mirassol e Americana, Corinthians e Oeste, Palmeiras e Ponte Preta, São Paulo e Santos. Olha só, seriam jogos complicados, né? Mas nós estamos apenas na 12ª. Essa aí foram 10 rodadas, né? Nós temos aí a... 19 só, né? São 19, Rafael? São só 19. Do campeonato. Sim, são 19, são 20 equipes, 19 jogos. É uma conta meio fácil, né, Rafael? Sem retorno, né, na verdade. O Campeonato Paulista tem a forma que teve o brasileiro de pontos corridos lá em 98, se eu não me engano. Foi em 98, primeiro ano do pontos corridos, depois a segunda fase eram 8 times também, né, Rafa? 8 times, tiro curto, né? Pois é, Rafael, e vamos aqui então, eu tô abrindo aqui pra gente a próxima rodada do Campeonato Paulista, que começa amanhã, né, Rafael? Começa amanhã e temos que elogiar o trabalho do Tite no Corinthians, Ricardo, porque o Corinthians há pouco tempo estava lá embaixo, é a única equipe invicta no campeonato e realmente subiu, né? Apesar de estar na segunda posição. O Corinthians, na verdade, tem um bom elenco, né, Rafael? Saíram Roberto Carlos e Ronaldo, que eram pontos de referência, mas o Corinthians tem um bom elenco. O Liedson caiu e vestiu como uma luva, né? Eu não estou conseguindo abrir aqui a tabela, Rafael, não sei porque cargas d'água, ela não abriu, mas eu prometo que amanhã a gente fala de toda a rodada do Campeonato Paulista, que acontece, é claro, amanhã à noite, a partir das 21h45. Horário de quem, Rafael? Da Globo. Aliás, da Globo, que tá aprontando um fuzuê, não, Rafael? Mas agora tem a TV Corinthians, né, pra competir com a Globo. Não, mas não pode passar o jogo da equipe principal, viu, Rafael? É só das categorias de base, treinos, entrevistas coletivas e tal. Não pode transmitir jogos do Corinthians, para sua tristeza, Rafael. Tá valendo, né? Eu dizia que o Palmeiras poderia sair, né, do Clube dos 13. Foi uma mensagem que passou ontem o presidente do Palmeiras, o Tirone, né? Eu não me lembro agora o primeiro sobrenome dele. Ele disse o seguinte, que é uma tendência realmente que o Palmeiras negocie também individualmente os seus direitos de transmissão nos jogos do Campeonato Brasileiro a partir de 2012 até 2014, Rafael. Só corrigindo, agora não é Clube dos 13, mas então... na verdade, assim, olha, eu quero deixar bem claro uma coisa. O Clube dos 13 era uma entidade muito forte, porque ela surgiu lá atrás em 87 para 88, se eu não me falha a memória, quando teve módulo verde, módulo amarelo, toda aquela confusão de esporte Flamengo, a fim de ajudar os clubes a arrecadar melhor, né? Porque os clubes eram muito desunidos e é uma associação de legitimidade, né? O Clube dos 13. Mas infelizmente a Globo, que tem um trabalho, eu vou colocar dessa forma, um trabalho mais específico com o futebol, é realmente com a Globo que uma prova desse com o Campeonato Baiano, Rafael. Tá lá no site do UOL, do Terra, se não me falha a memória. Ele deixou o da Globo de lado e deixa eu só colocar mais um. Ele deixou a Globo e foi para Record. Ele caiu de um pico de 20 para 15, de 15 para 12 no outro ano, e o Campeonato Baiano perdeu muito com a saída da Globo. Não vou me fazer aqui de advogado da Globo, longe disso. Eu acho um absurdo o futebol começar às 21h45 numa quarta-feira, Rafael. Tem um monopólio do futebol, né, na verdade, mas assim, tecnicamente eles são um exemplo de transmissão. Rafael, encerrando mais um Diário News aqui pelo Diário Itaberá, prometendo voltar, é claro, amanhã a partir do meio-dia com muito mais informação. Fiquem todos com Deus e até lá. Você está na Diário Músicas, a rádio web que é sucesso. Itapeva, São Paulo, qualidade de som incomparável.